goste desse começo de trabalho do Diniz. Não acho que faça sentido pensar em trocar, mas me parece claro que ele vai começar o ano pressionado. Muito bem, pessoal, o empate do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino de 1-1. O Cruzeiro, que com esse empate está fora do G8 para uma vaga na Libertadores de 2025, não está conseguindo se manter na tabela de classificação e agora está na 9ª colocação. O time cruzeirense está com 1 ponto a menos que o Bahia e o Corinthians e precisava muito dessa vitória para ultrapassar seus adversários, né, gente? Estou trazendo aqui para vocês mais uma análise da mídia esportiva repercutindo esse empate do Cruzeiro contra o Red Bull. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Vamos falar de Bragantino e Cruzeiro? Temos já o Vladimir Bianchini ou ainda não? Já? Então vamos ver os gols primeiro desse empate, jogando lá em Bragança. Bragantino sonhou ali que ia sair da zona do rebaixamento. Ficou quase o jogo inteiro, né? Porque saiu na frente com esse gol do Sacha, mas levou o empate lá no final. Eu tô sendo muito rigoroso ou o Cássio podia ter pego essa bola do Eduardo Sacha? Foi mal, Cássio. Na minha né? visão, ele foi mal. Poderia ter pego essa bola. Gol muito rápido. O Cruzeiro demorou muito para conseguir responder. Embora o Cruzeiro tenha tentado ter iniciativa e criar chances, o Cruzeiro é um time, assim, voltando na nossa conversa sobre o Fluminense, é um time que ainda tem muita dificuldade de criar tantas chances de gol. Assim, hoje finalizou bastante, mas no primeiro tempo mesmo, o Cleiton trabalhou muito pouco. Muito pouco. No segundo tempo, o Cruzeiro passou a ter, de fato, mais volume, muito cruzamento, muita gente ali dentro da área, atuações individuais ruins do ataque. O Lautaro Dias foi muito mal como centroavante, não é a função que ele se sente mais confortável para jogar. E aí, na base do abafa mesmo, da pressão de muita gente lá dentro da área, o Cruzeiro consegue o gol de empate com o Ramiro, que para o Cruzeiro é muito importante nessa briga, né, pelas últimas 2 vagas de Libertadores. Tem um confronto direto entre Corinthians e Bahia na terça-feira. E o Cruzeiro ali na espreita, para ver se fica com uma das vagas. O futebol que o Cruzeiro joga hoje não é um futebol que inspira confiança. Não sei qual vai ser a leitura do Diniz sobre o jogo. O Cruzeiro foi melhor que o Bragantino no segundo tempo, especialmente, mas é um time com dificuldade de mostrar uma evolução mais consistente. Não sei se vai ser suficiente para garantir uma vaga na Libertadores. A frustração da Sul-Americana ela ainda existe, mas hoje, pelo volume de jogo que teve na segunda etapa, mereceu buscar o empate. É incrível como os 2 gigantes mineiros chegaram nesse final de temporada com enormes expectativas e vão terminando assim, parece que de uma forma... Se arrastando, né? Se arrastando, tanto o Galo quanto o Cruzeiro. Temos o Vladimir Bianchini, ao vivo lá de Bragança, para trazer mais informações desse empate entre Bragantino e Cruzeiro. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Abel. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado aqui nos canais ESPN, aqui no estádio Nabi Abichedi. Empate do Cruzeiro com o Bragantino. O Bragantino segue na zona de rebaixamento, 18ª posição, 12 jogos sem vencer. Já o Cruzeiro fora da zona de classificação para a Libertadores da América. A Raposa, que no segundo tempo, como vocês mesmos disseram, pressionou muito até conseguir a questão do empate, mas durante o jogo a torcida protestou bastante, pediu raça para o time, também em alguns momentos xingou o técnico Fernando Diniz, e quando a bola parou de rolar no estádio Nabi Abichedi, a torcida do Bragantino também ficou bastante revoltada, porque não está conseguindo sair da zona de rebaixamento. Vocês mesmos falaram a respeito de expectativas. O Bragantino começou o ano disputando a pré-Libertadores com o Botafogo, quase conseguiu eliminar o Botafogo, e agora está às vésperas aí, se não conseguir um milagre nas últimas 2 rodadas, pode cair para a Série B. A gente está esperando aqui os jogadores passarem, justamente para a gente conversar com o pessoal do Cruzeiro, também tem as entrevistas coletivas do técnico Fernando Seabra e também do técnico Fernando Diniz, e a gente vai vendo aqui um clima no estádio Nabi Abichedi ruim para os 2 times, né? Que o resultado não ajudou nenhuma das equipes. Então a gente vai conversar com os personagens e ver a respeito desse empate. Lembrando que na próxima rodada o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras. E será com portões fechados. Pelo menos a princípio a CBF fez essa determinação de portões fechados no jogo. Mas assim, a questão do governo mineiro pode pesar nesse sentido, eles vão entrar com algum tipo de recurso para justamente reverter essa decisão. Mas a princípio, Cruzeiro e Palmeiras na próxima rodada com portões fechados, Abel. Achei meio estranho isso aí. O Cruzeiro não acaba sendo muito prejudicado com essa decisão? Sim. Concorda comigo? Concordo. Assim, eu sou a favor de ter as 2 torcidas no estádio. Assim,
É a obrigação das autoridades de segurança pública garantirem a segurança. Junto com o clube mandante. Sim, sim. Junto com o Cruzeiro. Sim, sem dúvida, dentro do estádio. Porque daqui a pouco, então, nós vamos fechar todos os estádios, tudo jogo sem torcida, porque tem confusão para tudo que é lugar. É o reconhecimento da falência da segurança pública. É assim, a gente teve uma guerra, né, entre as torcidas recentemente, com morte, com um monte de coisa, foi horrível de fato, mas daí você não conseguir garantir segurança dentro do estádio, é aquilo que a gente discute todo ano aqui em São Paulo. É a falência da competência da segurança pública dentro de um estádio de futebol. Assim. É lamentável e fechar os portões dos estádios como um todo, para mim, é a pior das decisões. E tudo isso consequência daquela briga, aliás, uma coisa deprimente, culminou inclusive com a morte de um criminosa. Torcedor do Cruzeiro, uma emboscada na estrada. Foi na Fernão Dias? Foi na Fernão Dias, né? Torcidas organizadas, enfim, uma vingança da principal organizada do Palmeiras, com torcedores também da organizada do Cruzeiro. E aí, depois disso tudo, quer dizer, vai jogar Cruzeiro e Palmeiras na 37ª rodada e não vai ter torcida no estádio? Eu acho um absurdo, assim. Você influencia uma reta final de Campeonato Brasileiro. Inevitável, né? Esportivamente, você tem uma perda muito grande. E a gente estava falando de um jogo que pode ser importante mais na briga direta pelo título. E, obviamente, é o reconhecimento, mais uma vez, da falência do Estado. Sim. Você não soluciona o problema. Né? A gente fala muito sobre os casos de violência e existiu uma rixa muito grande, que já existe, né, entre as organizadas ali de Cruzeiro e de Palmeiras. E as duas brigas que aconteceram, elas foram nas estradas, né? Teve uma primeira, quando se cruzaram, né? Quantos anos tem isso, né? Sim. Teve ali uma emboscada, né, recente da torcida do Palmeiras, que, infelizmente, um torcedor acabou morrendo. Mas eu acho que esse tipo de solução não soluciona absolutamente nada. Eu lamento muito que numa reta final de Campeonato Brasileiro, não vai ter público para evitar uma briga. Eu espero que a segurança pública consiga de uma agir briga que aconteceu no meio da estrada e que controle o clube tem sobre isso? Sim. Os clubes? Não tem. Não é? Não tem. Realmente inacreditável. Vamos falar do campo, do Cruzeiro? Vamos falar do campo. Diga lá, Zupac. É um time que continua com... Assim, nesses últimos jogos, no de hoje e no anterior contra o Grêmio, é um time que passou a conviver com desfalques importantes, né? A gente viu, por exemplo, na final da Sul-Americana, onde o Cruzeiro não foi bem. Quem jogou bem no Cruzeiro? O Matheus Henrique, tá fora. O Cruzeiro é um time que marca poucos gols. Quando marca, quem marca? Caio Jorge, tá fora. E o Gabriel Veron também tá fora. Então o Cruzeiro já é um time com problemas. O time nas mãos do Diniz, ele evolui muito pouco. Ele joga bem poucas vezes. E ainda tem desfalques que individualmente acabam impactando no coletivo. Então o Lautaro Dias, como centroavante, não foi bem. O Barreal, jogando como meio-campista, um meio-ponta ali, também não foi tão bem. Então, assim, o Cruzeiro sofreu um gol cedo e é um time que sofre muitos gols, quase sempre sofre gols, com desatenção defensiva, com espaço das suas linhas defensivas. E aí, a partir daí, teve que remar, teve que, como a gente falou do Fluminense, teve que correr na subida o jogo inteiro. No primeiro tempo tentou, mas agrediu muito pouco o goleiro Cleiton, capitão do Bragantino. Na segunda etapa, o Diniz mexeu na equipe, colocou o time um pouco mais à frente. O William, especialmente, o Diniz pediu muito no segundo tempo para o William jogar como se fosse um ponta mesmo, e ele é um jogador muito importante para o volume de jogo do Cruzeiro. E aí o time passou a criar mais, finalizou mais, terminou acho que com 18, 19 finalizações, e conseguiu no finalzinho com o Ramiro o gol de empate. Mas é um time que... Foram 22. 22 no final, é isso. No instante do gol eram 18. Conquista um ponto importante, no segundo tempo rendeu melhor, mas, de novo, Abel, é um Cruzeiro que repete um roteiro de sofrer gols no início dos jogos. Foi assim contra o Corinthians, com o time reserva. Foi assim contra o Racing na final da Copa Sul-Americana. Poderia ter sido assim contra o Lanús na semifinal. O Lanús criou muito no começo, mas, para sorte do Cruzeiro, o Lanús não marcou e depois o Cruzeiro venceu o jogo na Argentina. Foi assim hoje de novo. Então, assim, já não é um time consolidado. Se o time toda hora está correndo na subida, tomando gol cedo, não há planejamento que sustente.
E isso impacta na própria tranquilidade do Cruzeiro para evoluir como time. Hoje conseguiu, melhorou no segundo tempo e conseguiu buscar o empate. Mas são muitos problemas, especialmente defensivos, que o time tem nesse começo de trabalho do Diniz. E tá muito distante do padrão Diniz, né, de jogo. Tem muita posse de bola, mas é um time que não consegue envolver o adversário. Ele tem que suar muito para construir uma jogada de fato clara. Hoje o Cruzeiro finalizou 22 vezes, mas poucas oportunidades de fato claras para marcar. Muito dessa forma aí que a gente está vendo ali agora. Chute de média e longa distância, colocou muita gente dentro da grande área e buscou muito cruzamento. Foi na base do abafa. Não foi um Cruzeiro organizado que conseguiu envolver a equipe do Red Bull Bragantino, mas é importante lembrar que, de fato, está muito desfalcado de 2 jogadores importantes, Caio Jorge e Matheus Henrique. Fica muito dependente ali do Matheus Pereira, mas eu acho que falta diálogo e qualidade no entorno do Matheus Pereira. Porque ele é um jogador que consegue encontrar soluções ali na articulação do jogo, como camisa 10, né, marcando golaços, como marcou também recentemente, mas o próprio Pedrinho, que é o mandatário, o dono, já falou que esse time precisa de reforços. Então, o ideal é pensar numa manutenção do Diniz, que só tem 2 vitórias, como a gente está vendo ali agora, só venceu o Lanús fora de casa e o Criciúma dentro de casa. Isso. O aproveitamento é muito ruim, mas eu acho que para esse 30%, para esse time funcionar, ele vai precisar de outras peças que consigam colocar em prática a filosofia dele em campo. Acho que isso ainda não existe dentro desse elenco. Acho que é um elenco que, obviamente, evoluiu com as contratações. E não é só culpa dele, né? Não é só culpa dele. E eu acho que a direção parece entender isso, né? Porque, pelo menos, na boca, tá falando que vai bancar, que ele vai cumprir o contrato dele até o final. Mas que vai começar o ano 13 que vem. jogos, marcou 11 gols, sofreu 17. Marca muito pouco. Muito pouco. E sofre demais, assim. O Cruzeiro passou com o Diniz a finalizar menos do que finalizava antes com o Seabra e sofrer mais finalizações. Então, assim, por mais que exista o entendimento de que é um começo de trabalho, que não é o elenco que ele montou, que é preciso tempo, e eu espero que isso seja cumprido, porque embora eu não goste desse começo de trabalho do Diniz, não acho que faça sentido pensar em trocar, mas me parece claro que ele vai começar o ano pressionado. Ele vai começar o ano tendo que mostrar mais rapidamente uma evolução para a próxima temporada e acho que vai receber bons nomes para isso. O Gabigol está acertado, o Christian, volante do Atlético Paranaense, também está acertado, outros nomes virão, mas o Cruzeiro tem que jogar mais. Nesse momento, a gente vê os 3 times que brigam pelas 2 vagas da Libertadores, os 2 que vão para a pré, tem um time jogando para ganhar essa vaga, que é o Corinthians. O Bahia está se arrastando e o Cruzeiro com muita dificuldade de caminhar para frente. Olhando o Cruzeiro, acho que ele já conseguiu melhorar a saída de bola. Hoje não sofreu com isso, né? Não sofreu muito com o Vidalba ali, João Marcelo. Acho que o time começou a entender melhor como iniciar as jogadas no padrão Diniz. Mas o principal, que é mais difícil para você trabalhar, que é o último terço, né? O momento você criar a jogada, meio e ataque, e isso ainda falta um ajuste fino. Eu acho que falta mais qualidade mesmo. Acho que ele precisa, de fato, de mais peças. O Gabigol é um cara que pode ajudar, pode ser esse cara definidor. O Christian eu acho muito bom jogador, dinâmico, motorzinho, um cara que infiltra, que chega ali como elemento surpresa também na frente. Então acho que é um Cruzeiro muito mais para o ano que vem. E como é que é o destino, né? O autor do gol do empate do Cruzeiro hoje foi o Ramiro, que era um cara que a torcida perseguia muito o Seabra. Sim. Porque ele insistia muito no Ramiro. E o Seabra hoje técnico do Red Bull Bragantino. Aliás, o Red Bull não vence há 12 partidas, né? Há 12 jogos o Red Bull não vence. É o time que mais empatou no Campeonato Era o caixinha Brasileiro. ainda, o técnico. Pois é. Pois é. É o time que mais empatou ao lado do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. São 14 empates para cada um. Tá em 18º. Uma situação complicadíssima do Red Bull Bragantino. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro empatou novamente e dessa vez foi contra o Red Bull Bragantino. O time cruzeirense, que precisava dessa vitória para ganhar um fôlego no Brasileirão, vai ter que correr atrás e ganhar as próximas partidas. Agora o Brasileirão deixou de ter G7 e passou a ter G8, classificando os 8 primeiros colocados. Bahia, Corinthians e Cruzeiro são os clubes que brigam pelas 2 vagas restantes para a Libertadores. O Bahia é o 7º com 50 pontos, em seguida vem o Corinthians também com 50 pontos e com o placar de hoje o Cruzeiro foi para 49 e ocupa o 9º lugar na tabela. O Cruzeiro voltará a campo nessa quarta-feira às 21h30 contra o Palmeiras no Mineirão. O Palmeiras é o vice-líder com 70 pontos e está brigando pelo título do Brasileirão.
Vou ficando por aqui, mas já deixe nos comentários se você ainda acredita que o Cruzeiro vai conseguir a classificação na Libertadores de 2025. Se você curtiu esse corte, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes. Até o próximo vídeo, gente!